Saudações. Não vai ter jeito da gente gravar live mesmo, no sentido de ao vivo, porque nós tivemos um pequeno problema com o som, mas isso não nos desanima de forma alguma. A gente fez vídeo e a gente vai estar aqui comentando com vocês, certo? Nos comentários. Esse gráfico mostra as 7 maiores economias do mundo. A fonte é o FMI, tá? Não é o Partido Comunista de Cuba, é o FMI. Mostra das 7 maiores economias do mundo, 5 são asiáticas, certo? Isso ilustra o ponto que a Ásia não vai ser o novo centro da economia mundial. A Ásia é o centro da economia mundial. A Ásia é economicamente o continente mais importante do mundo, certo? Das 40 maiores economias do mundo, 18 são asiáticas. Dos 33 países do mundo que têm PIB superior a $1 trilhão, 17, na verdade, são asiáticos. A Ásia já controla o mundo. É sobre isso as nossas reflexões. Aquela loja não é para qualquer tipo de rancheiro, não. Os preços é bem... mas tá certo. Vamos lá. Além do Vietnã, nós temos as duas monarquias, né, do Sudeste Asiático. Tailândia e a Malásia. Tailândia e Malásia são tigres asiáticos clássicos. Tailândia é uma grande economia, porque é um país que tem uma população bem considerável, né? Se não me engano, na faixa de 60 milhões de habitantes. E se desenvolveu muito a partir do fim dos anos 1980, naquele esquema de tigre asiático, né? Plataforma de exportação. E a Malásia é a mesma coisa, só que a Malásia, ela tem um PIB menor, mas também tem uma população menor. Então a renda per capita da Malásia é maior que a da Tailândia. A Malásia, para fins práticos, é um país desenvolvido, certo? Ela não fica nada a dever para um punhado de países europeus, tipo Portugal, Espanha, Grécia. Então, é uma nação desenvolvida. Nenhuma das duas é democracia. Certo? A Tailândia tem áreas, tem eleição. Nós temos as nossas críticas conhecidas a esse conceito de democracia, né? De 4 em 4 anos você colocar voto na urna não transforma um país numa democracia. Isso é evidente. E, claramente, repito, nem Tailândia nem Malásia são uma democracia, o que não é necessariamente um demérito. Certo? A gente tem que parar com essa de sair babando ovo para o sistema político do Ocidente. Tem que parar com isso. São economias desenvolvidas. A Tailândia são países religiosos, embora de religiões diferentes. A Tailândia é budista e a Malásia é muçulmana. Inclusive em algumas regiões da Malásia então a Malásia faz parte da Insulíndia, né? O arco de influência malaia, junto com a Indonésia. A língua é muito parecida. Brunei, a língua é a mesma. Singapura e Filipinas. Então, a Tailândia é outro universo. Culturalmente e tal, como eu disse. Essa é uma praça bonita, gente. Eu não tô falando que ela é feia. Eu nem tô falando que é um dinheiro mal empregado. Uma cidade precisa de praças. Mas veja, que não tem um único trabalhador, uma única criança, porque ela não foi feita para isso. Certo? Não tem espaço para os moleques andar de skate. Esses banquinhos são ótimos, mas hoje não, porque tá frio e nublado. Mas normalmente eles ficam debaixo do sol, né? Aí é tenso. Vamos ficar aqui porque não vai dar prazo de eu chegar em casa e falar dos países asiáticos todos. Enfim. Deixa eu achar uma visãozinha melhor aqui da paisagem. Vai essa mesmo.
As outras duas nações com PIB superior a $1 trilhão. A outra, né, do Sudeste Asiático, são as Filipinas. As Filipinas têm bem mais de 100 milhões de habitantes também, assim como o Vietnã tem mais de 100 milhões de habitantes. Só que dessas quatro, as Filipinas é a nação mais pobre. Ela foi governada por um sujeito que tinha umas ideias meio pouco ortodoxas, né? Mas aí houve uma revolução colorida, porque embora esse governo fosse bastante autoritário, tivesse uma política contra as drogas meio complexa de ser aceita, ele geopoliticamente era um sujeito interessante, porque ele defendia bem os interesses da Malásia. Por isso ele foi substituído por um outro que é um cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos, né? Inclusive está lá as Filipinas provocando a China, o que nunca é uma ideia muito esperta. Ainda mais se você for um país da Ásia, né? Então, o atual governante das Filipinas é anti-chinês, xenofóbico. Não é um país que tem a mesma relevância, por exemplo, de uma Tailândia ou de um Vietnã. E não tem como se comparar com as Filipinas, porque as Filipinas, como eu disse, são uma nação desenvolvida. A Malásia, né, perdão, é uma nação desenvolvida e as Filipinas estão longe disso. Um país pobre, mas industrializado e tal, né? Com grande desigualdade de renda, muita pobreza, que vive de exportar, além de produtos industriais baratos, enfermeiras e profissionais para tarados brancos do Ocidente, né? Voltando agora para o subcontinente indiano, Paquistão e Bangladesh. O PIB das duas nações é parecido. Certo? O PIB das duas nações é parecido. Cerca de $1,5 trilhão, coisa assim. Mas a população não. O Paquistão tomou do Brasil há alguns anos o título de quinta nação mais populosa do mundo. O Brasil também já foi ultrapassado pela Nigéria. O Paquistão é um país hoje de quase 230 milhões de habitantes. Certo? 220 e tantos milhões de habitantes. É um país muito populoso. É uma potência nuclear. Tem tecnologias de ponta. Mas é uma nação muçulmana, né? Aliada de primeira hora da Arábia Saudita, mas que vive sob interferência dos Estados Unidos. Sempre tem um americano querendo levar a democracia para aquele país. Sempre tem. Aqui é complicado de passar porque o trânsito aqui é tenso. Olha lá, tá vendo o que eu disse? Se mosca aqui dá ruim. Esse muro bem na esquina, sem calçada, cara, isso é um perigo. Porque onde você vira, o carro já tá em cima de você. Você tem que andar com ele. Tem umas cidades que, se você não for natural dela, você tem pontos cegos que são perigosos. Essa oficina aqui é a mais antiga da cidade. Ela é de antes da Segunda Guerra. Certo? Do tempo dos primeiros automóveis que chegaram em Catalão. Essa é a oficina mais antiga da cidade. De longe a mais antiga. Ela tá meio derrubadinha, mas já foi um lugar assim mais, né? Diz que o dono é a terceira geração e já tem neto dono. Mas voltando, o Bangladesh é um país muçulmano, como o Paquistão, mas menos afim à Arábia Saudita, aos Estados Unidos, tanto que Bangladesh tem relações muito normais com a Índia. Muito normais.
A Índia ajudou o Bangladesh a se separar, a se tornar independente do Paquistão. O Bangladesh era o antigo Paquistão oriental. Na década de 70 houve uma guerra civil e a Índia entrou do lado de Bangladesh para ajudar o país a se tornar independente do Paquistão. Certo? Então, é um país que tem relações bem normais com a Índia. Coisa que a gente não pode falar do Paquistão. O Paquistão não tem relações normais com a Índia, mas tem boas relações com a China e ao mesmo tempo com os Estados Unidos. Então, o Paquistão, eu não vejo ele entrando nos BRICS. Bangladesh, eu vejo ele nos BRICS, sim. Certo? Daquelas nações do Sudeste Asiático, pode ser. Filipinas não, com certeza não. Tailândia, algum dia, quem sabe. Malásia, talvez. Vietnã, né? Vietnã e o Paquistão compartem de problemas com a China, certo? Então, lá, mas a Índia tem problema com a China também, só que a Índia é a terceira economia do mundo e é um dos fundadores dos BRICS. Você não pode colocar num clube país que seja inimigo das nações fundadoras, e é o caso do Vietnã, e é o caso do Paquistão. Então, né? O Paquistão tem problemas com fundamentalismo religioso, é um país que teve um golpe patrocinado pelos Estados Unidos, o clássico golpe patrocinado pelos Estados Unidos, as multidões querendo levar a democracia, aquela conversa que todo mundo conhece. A potência nuclear e tal, né? Mas é isso, não tem muito o que dizer sobre esses dois países, não. No Oriente Médio nós já falamos, temos o Irã, de 1,6 trilhões de dólares, a Arábia Saudita, 2,3 trilhões, Turquia, 11ª economia do mundo, 3,4 trilhões. E são nações um pouco mais complicadas. O Irã é aliado de primeira hora da Rússia, também da China, é um forte candidato aos BRICS. A Arábia Saudita mudou radicalmente de rumo, e eu costumo falar que o Mohammed bin Salman, embora ele não apareça tanto, é um dos agentes geopolíticos mais importantes que existem no mundo hoje. O Mohammed bin Salman não tem uma importância menor que a do Biden, a do Xi Jinping e a do Vladimir Putin, não. Porque a Arábia Saudita tem dinheiro, tem meios para resolver uma série de problemas que o mundo multipolar tem. Por exemplo, a Arábia Saudita, mais do que a Federação Russa e mais que a China, ela acaba com os Estados Unidos a hora que ela quiser. Literalmente, a hora que a Arábia Saudita quiser, ela acaba com os Estados Unidos. É só ela parar de vender petróleo em dólar. E os Estados Unidos já era. Então, Mohammed bin Salman é um dos 4 grandes da geopolítica mundial. Isso é indiscutível. A Turquia, nós vamos ter que discutir hoje. A Turquia é um caso complicado, porque embora seja a 11ª economia do mundo, né? Maior economia da Ásia, fora os 5 grandes, maior economia do Oriente Médio, segunda maior economia do mundo muçulmano, a Turquia tem um líder complicado, né? Que é o Erdogan, que tomou as decisões geopolíticas estúpidas nas últimas semanas. Decisões que a gente vai comentar na live de hoje, certo? Taiwan, Coreia do Sul, Japão, as outras 3 grandes economias industriais do Extremo Oriente. Taiwan é uma província rebelde da China. Ela vai voltar para a China, certo? Isso aí é questão de tempo, não de muito tempo, eu acredito. Ah, mas a China vai invadir Taiwan? Não precisa. Quando a China quiser, basta fazer bloqueio econômico. É uma ilha que não produz quase nada do que necessita, certo? Então, se bloqueia Taiwan, já não pode importar nem exportar nada, e um mês a economia está destruída. Um mês. Taiwan não tem mais comida, combustível, matéria-prima. Basta bloquear, você não precisa fazer guerra. Essa é uma decisão que a China, evidentemente, por enquanto, evita.
Mas é óbvio que é uma carta que ela tem na manga, se a coisa continua encrespando, né? E a liderança de Taiwan tem tomado algumas decisões estúpidas. Inclusive é por conta de Taiwan que a China modificou sua postura na geopolítica mundial e está interferindo diretamente no Oriente Médio. Nós também vamos falar sobre isso. E a Coreia do Sul, é claudiqueira dos Estados Unidos. Uma lástima. Nós já falamos que não é uma democracia, né? É um regime de extrema direita que tem verniz democrático, mas está longe de ser uma democracia. E é um cachorrinho fraudiqueiro dos interesses americanos. Mais hoje até do que já foi. O Japão, cara, o Japão é uma das maiores economias do mundo e o Japão tem demais a ganhar com o fim dos Estados Unidos, com o fim do poder americano. Então o Japão joga um jogo muito inteligente, paciente com os Estados Unidos. O Japão finge que apoia os Estados Unidos, né? Tem uma retórica americana, anti-russa, mas na prática, só para vocês terem uma ideia, o número de turistas russos em Tóquio aumentou 6 vezes. E a cooperação econômica na área energética entre Japão e Rússia nunca foi tão grande. Então esqueçam as matérias espalhafatosas que vocês veem na mídia sobre o Japão. O Japão tem seus interesses próprios e, embora não pareça, sabe defendê-los. O Japão inventou o teatro kabuki, né? Teatro de sombras. Então o Japão sabe jogar esse jogo. Muito melhor que os Estados Unidos. Nós vamos comentar sobre isso também. Ou se vamos. Enfim. A Ásia é um continente do qual vale a pena falar. Do qual precisamos falar. Então hoje na live, eu não sei qual que é, né? As pessoas têm gostos diferentes. Nós vamos começar falando especificamente sobre cada uma das 16 maiores economias da Ásia. E também vamos falar um pouco sobre a Coreia Popular. Porque apesar de não ser uma das maiores economias, é uma nação que você não pode ignorar, né? Também do Cazaquistão. Certo? Também do Cazaquistão. Mais uma vez por questões estratégicas. Quem puder e quiser nos acompanhar, eu estou pensando em começar a live de hoje mais cedo, 20 horas. Certo? Então estaremos lá. Até. Saudações. A gente sempre tem a opção de lâmpada, mas ela nunca funciona. Então, meu som foi pro ralo por enquanto. Pensei, o que eu vou fazer? Não vou ficar sem fazer live esse tempo todo, né? Até arrumar, talvez domingo. Então, eu vou gravar. Eu já fiz isso outras vezes. Eu gravo e posto às 20h30. E aí debato pelo fórum. Eu já fiz isso outras vezes. Olha o tanque de céu, tá bonito, gente. Cara, eu amo isso. Tá vendo? Se ficasse em casa lamuriano, eu não tava vendo isso. Eu vou aproveitar o bando finalmente colocar energia. E parece que hoje mesmo vão colocar a internet. Só tá faltando gás. Eles têm o gás. Na verdade, eles têm um cooktop. Aí arrumou um lugar para colocar o cooktop, né? Eles têm tipo um móvel para isso. Tava esperando chegar, chegou. Tem o cooktop, eles têm o gás. Mas eles não têm a mangueira. E a mobilidade no meu bando é tipo... Não é das melhores, né? Minha mãe, tadinha. Ela não... Ela nem pode, né? Andar muito. Meu irmão não pode mesmo, nem se ele quisesse. Então, e a minha irmã, ela trabalha como uma louca. Aí, mandei uma mensagem na humildade, né? Perguntando como é que o bando tá. Minha mãe não fala as coisas. Mas felizmente minha irmã tava lá, dando tempo de serviço. E falou, não, tá tudo certo, só que tá faltando um detalhezinho técnico. Não temos a mangueira de tamanho suficiente, né? Aí o que eu vou fazer?
vou na loja de material de construção, que eu nem sei direito onde fica, mas parece que é perto do postinho, e comprar a mangueira e levar para eles. Enquanto eu vou, eu converso, né? Vamos falar sobre o que a gente deve falar. As informações básicas eu deixei na primeira parte do vídeo, certo? Agora a gente pode discutir a geopolítica mais séria. Tá, eu não sei como é que tá aí na terra de vocês, mas aqui do nada esfriou, do nada. Tava quente, sabe, um dia normal de Goiás, de repente, bum, temperatura despenca e tá ventando. Esse tipo de nuvem aqui, normalmente, ele costuma indicar aproximação de chuva. Ele costuma vir uns 2 dias antes de chuva. Mas é muito estranho, nós estamos em julho. Chover em julho é coisa que acontece, sei lá, 2 ou 3 vezes por década aqui onde eu moro. Mas eu não duvido de mais nada. O tempo está muito doido. Mas vamos lá, falar da geopolítica. O primeiro país é a Turquia. É o Erdogan. Erdogan é um sujeito, como é que nós vamos dizer? Esse é o terreno da igreja. A igrejinha da Capelinha de Santo Antônio. Ela lá no fundo da matinha. Erdogan é um sujeito complicado. Tipo, bem, vou fazer um caminho diferente. Eu não tô, né? Vou fazer um caminho diferente. Vou mostrar outro lado da minha cidade. Erdogan é um sujeito muito complicado. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Na verdade eu vou fazer diferente. Quer fazer olha lá, um paralelo entre o Erdogan e o Widodo da Indonésia. São 2 países interessantes, porque a Indonésia é a 7ª economia do mundo e está na frente do Brasil, né, graças ao Bolsonaro e o Temer, e a nossa escolha pelo agronegócio. A Indonésia, um país industrial, ultrapassou a gente. Normal, né? Escolhas ruins costumam ter preço. E... Pera, isso é o quê? Isso é uma loja de... Parece uma loja de material de construção. Se for, é o que eu preciso. Uai. Acho que é, peraí. Nunca tinha visto isso aqui. Não é bem uma loja de material de construção, não. Não sei o que é isso. Mas nunca tinha visto. E fica do lado de casa. Uau! Então, como eu estava dizendo, a Indonésia é a 7ª potência industrial do mundo. A 5ª, né, das 5 gigantes da Ásia, que nós tínhamos falado. E a Turquia é o país imediatamente atrás. A 11ª economia do mundo. A Indonésia tem um PIB de mais ou menos 4,5 trilhões de dólares. E a Turquia de mais ou menos 3,5 trilhões de dólares. Juntos, um PIB de 8 trilhões. Falaram que não tem de tudo. Eu nem sabia que tinha de tudo. Ah, gente, olha só. Uma casa mais ou menos abandonada. Mais ou menos não, né? Bem abandonada. De estilo antigo, igual era em Goiás há muito tempo atrás. Olha só. Gente, a gente não presta atenção na própria cidade, né? Eu sou um ser que não posso ficar colocando a culpa de tudo no transtorninho, mas o transtorninho existe. Também não sou de andar, mas acabei de descobrir um lugar que conserta pelo jeito não só a refrigeração, mas eu tô vendo mais lavadora do que geladeira ali na porta. E parece que eu tenho de tudo, fica aqui do lado. Vamos lá. A Turquia era um país que por muitos anos... Vamos falar um pouco da história da Turquia. Vamos falar um pouco de história da Turquia. Eu acho que ajuda a gente. A Turquia era o Império Otomano. E o Império Otomano, como muitos impérios,
o Império Alemão, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, deixou de existir após a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial acabou com alguns impérios, certo? Ah, meu Deus. E o Império Otomano foi um deles. Ele não resistiu à Primeira Guerra Mundial, estava do lado dos derrotados, né? Deixou de existir. Ele resistiu até bem aos invasores ingleses, inclusive uma das derrotas mais vergonhosas que a Inglaterra já teve, Galípoli, Batalha de Galípoli, era o Winston Churchill era o comandante. Certo? Winston Churchill era o comandante. A Turquia garantiu a sua independência, fez aquele famoso, né, genocídio contra o povo armênio, impediu o surgimento do Kurdistão independente e conseguiu não ser dominado por potências estrangeiras. Aliás, a Turquia, junto com Tailândia, Arábia Saudita e a China, é um dos únicos 4 países do mundo que nunca foi dominado pela Europa. Nunca foi colonizado pela Europa. A China teve problemas com a Europa, mas colonizada ela não foi. Certo? Então, repito, Turquia, junto com a Arábia Saudita, Tailândia e China, é um dos poucos países do planeta que nunca foram colonizados pelos europeus. Então, o país tem uma história. E é interessante que eu fiz pesquisa genética para outra live. E o que se constatou é que uma porção muito pequena da população turca tem genes turcos. Certo? Uma população muito pequena. Estima-se, os dados genéticos, que 5% dos turcos têm de fato origem genética turca. Os turcos são um povo que se originou da região daquele que hoje é a fronteira da Mongólia com a China. A origem ancestral deles é lá. Mongólia, China, Rússia, daquela região da tríplice fronteira. Originalmente eles saíram de lá junto com os mongóis, né? Como eles se diferenciaram? Os turcos e os tártaros são povos muito parecidos. Aqui essa tal tem de tudo. São povos muito parecidos, que têm idiomas muito parecidos, era o mesmo povo. Como eles se diferenciaram dos mongóis, que pertenciam ao mesmo grupo genético? Pela religião. Os mongóis mantiveram o budismo e os turcos viraram muçulmanos. Pronto, compramos a mangueira, gente. Ah, meu Deus, aqui tem um punhado de mangueira, inclusive as que eu vou precisar pro jardim, olha só. E os preços parece que queimou. E tem tela também, nossa. Aqui, ó, gente, acabei de ver os negócios que a gente tava precisando. Quanto? Esse sombrite tá ali dentro, eu vou olhar o preço dele. Perfeito. Porque esse sombrite aqui serve. Esse aqui seria melhor ainda, né? Porque esse não... Deixa eu ver o tamanho desse. Tem que ser uma coisa que gato não consegue ultrapassar. Esse é pequeno, o gato consegue pular, mas esse aqui, certeza que o gato não consegue pular. Olha só. Isso aqui, gente, para o projeto Horta. Olha que beleza. Nem sabia que tinha nessa loja específica. Caminho de casa. Muito obrigado. Então, o rapaz estava me falando o preço. É porque a gente não pode filmar os outros sem, né? É R$7,50. Não, R$7 de um metro, não, R$7,50, 1,5 metro. Que é o que eu preciso. O gato não dá conta de pular 1,5 metro. Então a gente já tem uma ideia. Só fazer o perímetro e já tem uma ideia dos custos. Tem a tela metálica, mas eu não sei. Né? Eu devia ter perguntado o preço. Fui burro. Mas pelo menos eu sei que tem aqui. Eu tô com muita fome, mas eu não posso comer. Tô com restrição calórica.
Vou lá para minha mãe em paz. E para gravação ficar mais longa, eu vou por baixo e volto por cima. Pra vocês não ficar vendo mesmo a mesma paisagem. Ali o cidadão fazendo uma horta. De toda forma, gente, eu não preciso preocupar tanto com o preço, porque eu ainda tenho que voltar do seu Wagner, ver se eu acho bambu. Mas com certeza lá eu acho vareta, né? E foi bom porque agora eu sei onde tem tudo que eu preciso. Incrivelmente na loja de material de construção. Que eu nunca teria descoberto se eu não tivesse ido atrás da mangueira pro bando. Aqui, ó, comprei a mangueira pro bando. Veja, as coisas acontecem. Antes de eu continuar falando de geopolítica, a gente, quer dizer, quando eu falo a gente, eu, né? A gente sempre reza, claro. Mas os outros também rezam. Certo? E às vezes a gente é instrumento da vontade de Deus para atender as orações de outras pessoas. Quando me deu a ideia perguntar aleatoriamente como é que o bando estava, não imaginava que a minha irmã ia estar em casa, que ela me pedia a mangueira e, portanto, claro, né? Eu fui lá atrás da mangueira e olha o que eu acabei descobrindo. Então o mundo é assim. Nossa, cebola, vou levar pra minha mãe também, peraí. Aqui, ó, achei essa frutaria com preços ótimos. Essa cebola pequena é o que a minha mãe precisava para fazer conserva. Então, como tá muito baratinho, eu levei uma sacolada. Olha só que coisa. Uma frutaria perto de casa, com preços excelentes. Ainda tem uma coisa que a minha mãe queria, que eu prometi aqui no canal, né? Como é que faz conserva. E a melhor conserva é a de cebola. É a melhor. E eu achei cebola a R$2 o quilo. Fala sério. Ah, cana roxa. Amo essa cana, gente. Amo. Quando eu morava na roça, eu tinha. Ela é muito boa. Aqui o IF Goiano, para quem nunca viu. Basicamente uma escola de curso. Ensino médio técnico. É uma faculdade, mas aqui acho que só tem ensino médio. É uma estrutura muito boa que a prefeitura construiu e cedeu para o governo federal. Isso aqui é a escola que a minha sobrinha estuda. Minha sobrinha estuda aqui. Lugar bonitinho, né? Falar em sobrinha, tá com saudade dela. Ela tá no Mato Grosso com o pai. Justo. O pai dela é uma ótima pessoa. Eu fico preocupado porque parece que no Mato Grosso tá tendo ciclone também, essas coisas, né? Tomara que... Mas deu tudo certo, enfim. Vamos voltar ao nosso assunto. O Erdogan, voltando à história da Turquia, como é que ele... Que não é só o Erdogan representou uma mudança drástica. Como eu estava dizendo, na década de 20, comecinho da década de 20, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, o sultão, eu não sei o nome do último sultão, ele perdeu legitimidade, né? Porque foi uma derrota, tá? Ele não perdeu Istambul, não chegou a perder Istambul, mas perdeu muito território na África e tal. Lawrence da Arábia é um filme que mostra que eles perderam a Arábia Saudita, eles perderam um punhado de território que era deles no Oriente Médio, certo? A atual Síria, o atual Líbano, parte do atual Iraque, a Arábia Saudita, tudo isso originalmente era território turco, que foi perdido na Primeira Guerra Mundial. E assim como Império Russo, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, que deixaram de existir, o Império Otomano,
que já tinha uma longa duração, também deixou de existir por conta dessa Primeira Guerra Mundial. E aí fizeram uma revolução, e um líder nacionalista, nascido nos territórios turcos da Argélia, Kemal, não sei o nome dele, mas ficou como Atatürk, vence essa revolução e derruba o sultão. E inaugura uma república que se quis ocidentalizar, certo? Então, o kemalismo é uma ideologia nacionalista de verniz europoide, porque a Turquia queria ser aceita no mundo ocidental, sabe? Ela queria ser um igual. O Pequeno Príncipe, no Pequeno Príncipe, isso fica claro. Você vê uma referência disso no Pequeno Príncipe. Quando lá no início do livro, o narrador cita... Olha lá, gente, Goiás tem casa dessas, Casa dos Arreios e Selaria. Não é a única da cidade, não. É Goiás, nós estamos em Goiás. E vou até mostrar para vocês verem, que quem mora fora do estado de Goiás nunca viu. Olha para vocês verem que coisa bonita. Para quem nunca viu, gente, para vocês que é a abelha, aqui ó, para vocês que é a abelha, olha só o tanto de coisa interessante. Aqui ó. Uau. Então, e aqui é o homem mesmo que faz. O esquema aqui é bruto. Estou mostrando para os abelhas do canal. Olha para vocês verem, gente. Isso aqui é o legítimo couro. Rapaz. Aqui, ó. Tá vendo? Eu nunca teria essa oportunidade se eu não tivesse passado aqui. Olha, gente. Vocês que nunca viram uma, porque não é toda cidade que tem, né? Tem aqui porque nós é rural. Nós é da roça. Esse aqui é o cara mesmo que faz. Olha lá, ó. Vou até fazer uma... Certo? O cara mesmo que faz. O artesão. Cara, eu respeito mais isso. E fico feliz que isso não tenha morrido. Eu gosto muito de cavalo. Eu gosto muito de cavalo. Pessoas da minha condição normalmente gostam. E diferente dos cães, e assim como os gatos, os cavalos também gostam de mim. Então eu tenho uma relação boa com eles. Gosto muito. Vamos lá, vamos continuar. Aí o kemalismo, Kemal Atatürk, ele faz aquelas coisas horrorosas, né? Que é o genocídio armênio. É o genocídio assírio. Os armênios não foram o único povo que urrou na unha do Kemal Atatürk, não. Os assírios, tem muita gente que pensa, os assírios deixaram de existir. Nunca deixaram, eles ainda existem. Ainda existem assírios. E são assírios descendentes dos assírios mesmo. Aqueles assírios lá da época da Babilônia. De todos aqueles povos, sumérios, cassitas, amoritas, urritas, hititas, acádios, todos eles deixaram de existir. Elamitas. Os únicos que ainda existem são os persas, né, o Irã, e os assírios. Os assírios existem, mas por pouco, porque quase que o Kemal Atatürk some com eles também, certo? Então foi um sujeito que, né, difícil. Os turcos, gente, não são necessariamente o povo mais amado que existe na Ásia, não. É bom ter isso claro. Eles são os japoneses no Oriente Médio, certo? Um passado complicado, uma história, né, tensa. Mas enfim, o kemalismo, essa busca por uma identidade europeia, permaneceu ao longo da Segunda Guerra Mundial. A Turquia sabiamente manteve-se neutra, não se envolveu na Segunda Guerra Mundial, manteve seu território. Na época da Guerra Fria, ela entrou na OTAN. Ela é um membro da OTAN, um membro fundador, que era importante, que fazia fronteira com a União Soviética. O caso dos mísseis de Cuba, ele tem tudo a ver com a Turquia. Foi quando os americanos implantaram. Ah, gente, isso aqui, nossos irmãos bolivianos chamam isso aqui de tuna. E esse troço é bom.
Esse troço é bom. Chama isso aqui de tuna. Eu não sei o nome em português. Eu chamo de figueira da Índia, né? Mas já chama de tuna. E eu conheço a fruta como tuna. É gostosa. E tudo era assim. Eu lembro que eu estudava na escola agrícola. Tudo era assim. Tá vendo? Isso aqui é a paisagem da pastagem degradada. Bem comum em Goiás. Tô mostrando a minha aldeia pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Essa é a minha aldeia. Mas voltando. O que aconteceu? Os americanos instalaram armas nucleares na Turquia, então, num país vizinho, União Soviética. E o Khrushchev lá vamos instalar em Cuba também. Então a história oficial diz que o Khrushchev se retirou de Cuba e que o covardão bunda mole do Kennedy venceu, mas não foi isso que aconteceu, não. O que o Khrushchev queria é que os americanos retirassem as armas nucleares da Turquia, e isso ele conseguiu. A Cuba foi uma provocação. Foi o famoso, em Goiás se chama colocar o pau na mesa. Certo? O Kennedy colocou as armas na Turquia, fronteira com a União Soviética. E o Khrushchev, em goianês, colocou o pau na mesa e colocou a arma em Cuba, fronteira com os Estados Unidos. Uma vida por outra vida. E aí o Kennedy enfiou o rabinho no meio das pernas. Olha lá, tá vendo? Isso era quando eu falo de pastagem degradada. Não sei se vocês dá pra ver. Deixa eu até deixar essa assim, pra tentar mostrar lá na frente. O tradicional e ultra goiano gado zebu. Não dá pra saber de longe se é Nelore, porque se parecem muito. Mas se for um gado estúpido, agressivo, é Nelore. Se for um gado manso, é Tabapuã. Pelo pasto horroroso, certeza que é Nelore, né? Que ninguém que tem Tabapuã colocaria um gado bom desse, uma desgraça de pasto igual essa. Um horror, né? Mais um que, se me contratasse, eu transformava isso aqui numa coisa produtiva. Mas quem quer ser produtivo, né? Isso aqui é terra. O negócio aqui é especulação imobiliária. Que tá do lado do setor industrial, do lado, tá vendo? Tem duas partes da cidade, olha lá, ó. Ali é um bairro. Como é que chama aquilo? Como é que chama aquele bairro? Eu esqueço. Mas é um bairro onde mora a gente endinheirada da cidade. E aqui é um bairro operário. Entre o setor industrial que tá ali, o bairro operário que tá aqui e o bairro das pessoas endinheiradas que está lá na frente, você tem essa fazenda, que não é uma fazenda, né? Ninguém aqui é besta. Isso aqui é para especulação imobiliária. Como é para especulação imobiliária, você finge que é um passe e tá com os Nelore aí, coitado, para sofrer no meio dessa passagem degradada. É assim que é o capitalismo, né? Mas voltando, quando o Atatürk morreu, o kemalismo, a ideologia dele, permaneceu viva até a eleição do Erdogan. Os europeus nunca aceitaram os turcos, por mais que os turcos fizessem esforços para serem aceitos, e se humilharam, na verdade, né? Se humilharam de várias formas para tentar ser aceitos, para tentar entrar na União Europeia. A vitória do Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, foi um marco porque ela simbolizou a desistência turca de ser aceita pelos europeus. Os turcos encheram o saco, cara, e votou no Erdogan. Falou assim, não, nós somos uma nação muçulmana, nós somos do Oriente Médio, nossos valores não são dos europeus. Foi uma conquista do wokeísmo. A Europa passou a adotar umas ideologias do Partido Democrata que eram muito nada a ver com a Turquia, sabe? Isso ainda tinha, isso aqui é comestível, se chama juá. Era muito nada a ver, cara, com a Turquia. Aqui, peraí, deixa eu pegar um aqui pra vocês. Tem espinha até na alma e eu tô... Aqui, ó. É um tomate. Tem um gosto de tomate azedo.
as ideologias do Partido Democrata que foram impostas à União Europeia. Gente, a gente não pode se esquecer que a União Europeia é um projeto americano, certo? Ela é um projeto americano. O criador da União Europeia era um francês que trabalhava para a CIA. Cara, eu vou por esse caminho só para mostrar para vocês o caminho que eu fazia quando eu estudava na escola agrícola, que hoje deixou de existir, né? Era isso aqui. Só que evidentemente não tinha esse condomínio e não tinha esse condomínio. Não tinha nada. Aqui era pasto, certo? Isso aqui é da família, aquela área, aquele pasto que vocês viram é da família Margon. E eu me recuso a falar mal da família Margon, particularmente a Lei Margon Vaz, porque foi um prefeito extraordinário para nossa cidade. Ele doou a terra do setor industrial, doou a terra da Universidade Federal de Goiás, só foi instalada aqui e acabou se tornando a Federal de Catalão graças a ele. Não satisfeito, ele doou mais de R$1 milhão para a construção da matriz, né, das duas matrizes. O cara, mais do que isso, ele fez com o dinheiro do próprio bolso um observatório. Eu ainda quero mostrar para vocês, no dia que eu tiver uma graninha sobrando para pagar Uber, que fica lá na ponta da cidade, quero mostrar para vocês o observatório, cara, que ele fez e é aberto para a comunidade, com um telescópio grande mesmo, telescópio profissa, certo? Então eu quero mostrar para vocês, o homem e fez pela cidade, ele brigou, chegou a ser deputado federal e tal, era um político, né, que, ó, vocês nunca viram? Isso aqui chama fosfina. Fosfina. Isso aqui é feito em catalão. Isso aqui na verdade é rocha fosfática moída. Isso aqui misturado com ácido fosfórico vira fosfato bicálcio. Inclusive, agora não, porque eu já estou levando mais peso do que eu posso. Mas como eu estou no projeto Horta, olha só como é que são as coisas. A gente nunca perde por fazer a vontade da mãe da gente. Isso aqui é fosfato, cara. Agora eu vou passar aqui, vou vir bem cedinho e pegar, tá aqui, né? Caiu do vagão. Vou pegar e levar para a futura horta da dona mãe. Vocês estão vendo, ó? Conselho que eu dou. Mãe é mãe. Mãe é mãe. E a minha mãezinha nem, tadinha, ela nem me pediu pra ir na loja, né, de construção comprar a mangueira. Foi minha irmã que tomou a iniciativa. E tomou a iniciativa porque eu perguntei se estava tudo bem. Então veja, a gente nunca perde por honrar. Pai, eu procurei honrar o tanto que eu pude. Não foi o suficiente, não. Eu poderia ter sido um filho melhor. Mas mãe, eu tô tentando. Né? A gente nunca pede por honrar pai e mãe. Veja, ali ó, tem o fosfato que eu preciso para a hortinha da dona mãe. Caiu de um vagão. É só comprar gesso. E tem uma moça que tem uns parentes que vendem esterco. Não é aquele esterco, né? Esterco de gado confinado. Mas é esterco, né? Vai ajudar muito no projeto Hortinha. Quando eu voltar do seu Wagner, ele for para Paraguai, eu vou ficar lá no sítio dele. E eu vou trazer um punhado de outras coisas que vai precisar para Hortinha. Eu já vou ter fosfato. E da rocha mesmo. Aquilo, gente, tecnicamente é orgânico. Aquilo é rocha fosfata, chama apatita moída. Você viu? Forma de pó. É rocha fosfática moída. Não transformou quimicamente ainda. É só rocha fosfática moída que as empresas de Catalão faz. Normalmente, aqui em Catalão tem muitas indústrias que transformam aquilo em fosfato bicálcio. Porque aqui tem indústria que produz ácido sulfúrico, que eles usam para produzir ácido fosfórico junto com aquilo. Aquilo é uma das matérias-primas para produzir ácido fosfórico. E você se mistura aquilo com, acho que é gipsita ou gesso, sei lá o que, ou calcário, não sei, e você transforma aquilo em fosfato bicálcio. Certo? A minha cidade vive da indústria, como eu já disse. Né? Mas voltando aos turcos. Espero que vocês me perdoem por estar assim enrolando, mas não é que eu estou enrolando. Eu estou conversando, porque eu não vou poder fazer live
Já que nós tivemos nosso problema de som. Eu não tenho dinheiro para pagar um técnico, então eu preciso do Zé, meu amigo, que sempre me socorre. Só que graças ao bom Deus, ele pegou um contrato bom de trabalho, né? E só vai poder domingo. Ele acabou de montar a empresinha dele e eu fico muito feliz por ele ter conseguido um bom contrato. Muito feliz mesmo. Então, né? Mas aí, como consequência, só pode domingo. Então eu não vou ficar sem fazer live, sem fazer nada até lá, porque ó, não tem som. Como eu disse, minha mãe não pariu um rato não. Então não vai dar para fazer live, mas já tá aqui gravando, ai, né, para postar mais tarde. Esse é o bosque, isso aqui tudo é pau Brasil. Claro, menos o pé de cana, de manga, né? A mangueira evidentemente não é. Mas esses pau Brasil nem são tão velhos, acho que são 10, 12 anos no máximo. Foi plantado pelo ex-prefeito Velamar Dias. Um sujeito muito bom, muito decente. Nossa, gente, eu sério, Catalão teve ótimos prefeitos. Eu não teve tantos ótimos prefeitos, não. Do meu tempo de vida, eu me lembro particularmente, Catalão teve a cidade, o primeiro prefeito socialista do Brasil, na década de 40. O primeiro prefeito socialista do Brasil foi da minha cidade. O sindicato de trabalhador mais antigo do estado de Goiás é da minha cidade. Aqui você tem uma história. Certo? Parece que o prefeito tá... É o atual, né? A eleição tá chegando, é o ano que vem. Aí se explica por que ele tá... aparentemente arrumando o parque. Isso aqui tava... Não sei se vocês lembram, eu fiz uma filmagem um mês atrás. Isso aqui tava um lixo. Já começou a limpar. Isso aqui tudo é pau Brasil. Enche de flores, já dá muita semente. Certo? Olha só que questão bonitão. Minha mãe mora por aqui. Então aproveito que nós estamos gravando, né? Olha lá. Eu sou meio distraído, acabei perdendo a filmagem. Mas olha assim, gente, ó. Palmito Jussara. Isso aqui originalmente era uma área de Mata Atlântica. Tá vendo? Palmito Jussara, Palmeira Jussara. Meu Deus, e tá cheio de muda. Olha que loucura. Isso aqui, com certeza que o povo pegou para tirar minhoca. Para levar onde está pescando, que eu não sei, isso aqui tem um córrego. Se tem Palmeira Jussara, tem um brejo. Então, eu quando era moleque pescava aqui. Da cará, lobó, que no resto do Brasil chama de jundiá. Da piaba, treirinha. Cará, lobó, treirinha. Lambari. Acho que os peixes que dava é esse aqui. O córrego ainda tá aqui, mas acho que as pessoas não pescam mais não. Tá pescando minhoca para pescar em outro lugar. Olha que coisa fantástica. O prefeito tá, pelo jeito, o plano dele é arrumar isso aqui. Para as famílias voltar a poder trazer os filhos, as mães trazer os netos. Uau! Isso aqui quando ficou pronto era muito bonito. Muito bonito mesmo. Ainda vou trazer minha mãe para passear aqui. E eu faço outra filmagem para vocês. Pra vocês verem. Olha, tá. Uma coisa que eu admiro é o pedreiro artista. Olha o que ele fez. Imitando um tronco de árvore, imitando um cupim. Jesus era uma família de pessoas que trabalhavam na construção civil, né? Carpinteiro. Então com certeza ele teve contato com pedreiros. Certamente. Na época de Jesus existiam já os pedreiros. Né? Então, um título profissional que a gente tem que respeitar. Muito. Isso é um pé de jambroche. Quando eu vi o frutinho aqui, eu imaginei que é o tamanho. Isso é da época da fazenda do Evangelista da Rocha.
Essas árvores aqui então devem ter 50 a 70 anos. O tamanho dessas mangueiras. E eu ainda lembro quando tinha casa. O povo dizia que era assombrada. E às vezes a gente passava. Moleque, né? O bicho que desafia o perigo. Mas nem fosse perigo, né? Mas pra gente era uma aventura. Mas voltando, aí o Erdogan. Eu sou muito aleatório. O Erdogan foi eleito com a plataforma realmente nacionalista, não vinculada ao nacionalismo de tipo europeu, mas pelo resgate da identidade turca, de valores islâmicos e não... Porque você não pode falar que a Europa é cristã. A Europa pratica o liberalismo. Certo? A Europa pratica o liberalismo. Deixa eu ver que rua é essa. Não, é a 13, a da minha mãe é outra. Da minha mãe é a 12. A Europa pratica a religião do capitalismo, o liberalismo. Religião cujos clérigos são os membros do Partido Democrata. Porque, como eu disse, quem criou a União Europeia foi um funcionário francês da CIA. E foi uma ótima maneira de você impor os valores dos Estados Unidos, particularmente os valores liberais do Partido Democrata, aos europeus. E os europeus, acostumados a colonizar, não perceberam que estavam sendo colonizados, certo? Adotaram esses valores liberais e se empolgaram, cara. O resultado é isso que a gente vê agora. E a Europa, com o tempo, foi se tornando cada vez mais difícil, mais intragável para os muçulmanos. Porque, repito, não era uma questão de ser uma civilização cristã. A Europa não é uma civilização cristã. Tenho isso muito claro. A Europa não é uma civilização cristã. A Hungria talvez ainda seja cristã. A Polônia ainda seja cristã. Os países ortodoxos são cristãos. Mas fora disso, não existe mais civilização cristã na Europa. Em regiões que eram católicas, fora da Europa Oriental ou protestantes. A Europa pratica a civilização liberal, o liberalismo, o capitalismo liberal. E isso afastou os muçulmanos e acabou afastando a Turquia, que acabaram elegendo o Erdogan com a plataforma nacionalista. Certo? Uma plataforma nacionalista. E foi para isso que ele foi eleito. Para restaurar a dignidade, o orgulho de ser turco, essas coisas, sabe? Esse tipo de coisa. Então, o Erdogan não é um outsider. Não. Ele é resultado de um processo histórico. Certo? Ele é um homem que é resultado de um processo histórico. E sobre esse processo histórico, tô chegando na casa da dona mãe. Eu vou falar quando eu estiver voltando. Eu só vou entregar, tomar uma aguinha e voltar. E eu já continuo a gravar. Até mais. Nós já trouxemos as coisas para dona mãe e já estamos indo embora. Tchau, mãe. Bênção. A mamãe tá tão feia. Não, minha mãe não quer mostrar o rosto. Então vou Eu tô abraçar. muito acabadinha. Ela tá hoje. muito acabadinha. Meu Deus, que coisa linda. Vai com Deus. Amém, mãe. Então vamos, gente. Agora a gente volta pra casa. Já deixou os trem aqui. Peraí, mãe. Mãe, não fecha não. Deixa eu mostrar o negócio onde vai ser a horta. Aqui, ó. Eu já até mudei aí. Aí, ó. É isso aqui, ó. Perímetro de 13 metros. Nós medimos, foi 13 ou 14? 13, né? Perímetro de 13 metros. Por enquanto os gatos estão usando isso como banheiro. Mas não tem o que fazer, né? Por enquanto. Mas a gente vai arrumar um negócio. Aquele negócio de areia para gato. E isso aqui vai ser nossa futura hortinha. A hortinha da dona mãe. Então vocês viram onde o projeto hortinha. E no fundo tem uma área cimentada. Eu vou colocar arrumar aquele negócio de madeira, eu esqueço o nome daquilo. Para colocar uns sacos com batata doce em cima. E umas estruturas para plantar outras coisinhas, né? Minha mãe sentiu que tem uma hortinha. Tadinha. Minha mãe, ela sempre gostou muito de planta. Ela morou na roça comigo, né? Claro. Minha mãe.
E quando eu fui para Minas, antes de roubar minhas terras, ela vivia comigo. E lá eu plantava feijão para viver. E nossa, tem vídeo antigo meu lá do comecinho do canal, mostrando a gente limpando a terra na bruta. O milho, eu não colhi um grão de milho, eu plantei. Nossa, gente, você não sabe o tanto dinheiro que eu gastei plantar o milho. Na hora que o milho tava para colher, as terras foram roubadas. Né? Feijão consegui colher, mas o milho não. O milho foi roubado junto com as terras. Ela sofreu, tadinha, porque minha mãe, né? Ninguém gosta de ver o filho passando por isso. E porque a gente encheu lá de muita fruta. Nós plantamos 150 pés de café. Pode parecer pouco, mas 150 pés de café dá e passa para uma família. Plantamos cardamomo. Plantamos um punhado de coisa. Ficou tudo lá, né? A gente plantou mirtilo. Cereja, porque o clima lá é frio. Tem gente que planta maçã lá comercialmente. Pera. Paciência, não vou ficar lembrando disso não. Paciência, acontece. A gente não leva nada. Então, quem roubou a terra que faça bom proveito. É Deus que julga. Não eu. Mas vamos voltar ao nosso assunto. O Erdogan assume e reorienta completamente a política interna e externa da Turquia. Ele percebeu o óbvio, né, que a Turquia estava no Oriente Médio e que era uma potência do Oriente Médio. Ninguém nunca gostou dele no Oriente Médio pelo passado. Ninguém nunca gostou da Turquia. Mas dá para ser respeitado e, querendo ou não, a Turquia é a maior economia do Oriente Médio. Como eu disse, 11ª do mundo, PIB de 3,5 trilhões de dólares. Ah, meu Deus. Tem pão de queijo aqui, gente. Olha só, vou ser obrigado a comer um. Tá? O médico mandou comer fruta. Isso aqui é uma fruta, a fruta de Goiás. Gente, o pão de queijo é de verdade. O pão de queijo é gostoso. Recomendo. Antes que vocês me critiquem, hoje eu andei, como se diz aqui, igual égua da Mata Preta. Atrás do... tentar resolver o problema do som. Não deu, né? Aí depois eu vi aqui na Dona Maria, uma pernada, gente. Ainda mais porque passei em outros lugares antes. A falta de educação foi lá comendo. Então deixa eu comer meu pão de queijinho, eu já volto. Ah, graças a Deus, tá com fome. Eu posso comer uma fruta, sabe? Aí tá que a panificadora é do lado da frutaria, mas a frutaria não tinha kiwi. Aí como não tinha kiwi, falei que não tem kiwi, vamos de pão de queijo mesmo. Quase na mesma, né? Kiwi e um pão de queijo é basicamente uma coisa só. Vamos continuar. O Erdogan, a Turquia, é o maior PIB do Oriente Médio. Inclusive passa a Arábia Saudita, passa o Irã, passa o Egito. É membro da OTAN. É o único país do Oriente Médio que é membro da OTAN. 11ª economia do mundo. A segunda potência industrial do Oriente Médio, perdendo só para o Irã. E é uma potência tecnológica, né? Então, consegue fazer seus próprios jatos, né? Tá, tipo assim, no mesmo nível do Brasil, por exemplo. Tem satélite, esse tipo de coisa. Então é um ator geopolítico muito importante. E ele sabe disso. Para se manter no poder, para se manter importante, ele historicamente vinha se equilibrando entre o apoio à Rússia e o apoio aos Estados Unidos.
né, nessa questão ucraniana. Na verdade, apesar de a gente falar apoio, ele estava mais uma coisa pró-russa, né? Porque não é que ele apoiasse a Rússia, ele vendeu arma para a Ucrânia e tal. Mas umas armas caras, inúteis, né? Só ajudou eles a gastar dinheiro, a falir mais rápido. Uns drones lá, inútil, imprestável. Então, ele não estava tão mal assim na fita, não. Até que recentemente teve a questão do terremoto, né? Que prejudicou muito os planos do Erdogan. Porque nitidamente o Erdogan é uma espécie de neo-sultão. Como se ele quisesse restaurar os tempos do Império Otomano, né? Quisesse restaurar os tempos do Império Otomano. E o caminho que ele escolheu para isso, a ideia dele era conquistar o norte da Síria. Nitidamente esse era o objetivo, ele já ocupa, mas vai ser escorraçado de lá agora. Já ocupa o norte da Síria, duvido que ele tivesse a intenção de devolver e conquistar terras da Armênia junto com o Azerbaijão, unificar com o Azerbaijão. Não são o mesmo povo, certo? Os azeres do Azerbaijão Oriental e Azerbaijão Ocidental do Irã, apesar de falar a língua azeri, eles não têm um componente étnico azeri. No mesmo estudo que eu falei para vocês, que prova que só 5% dos turcos são geneticamente turcos, os azeres do Azerbaijão, em sua maioria, de fato, são túrquicos étnicos. Mas os azeres do Irã, não. Eles têm a língua azeri, mas o componente genético é do Planalto do Irã. Eles são iranianos de língua azeri. Então a ideia dele era conquistar, unificar, né, com o Azerbaijão, e aí expandir na direção do Turcomenistão e se desce até o Cazaquistão, o Uzbequistão, criar uma espécie de neo-império túrquico. O que em algum momento ia colocar ele na rota de colisão com a Rússia, por causa do Tartaristão, e com a China, porque Xinjiang, os uigures, são o povo ancestral dos turcos, certo? Eles surgiram, como eu disse, na tríplice fronteira entre Mongólia, China e Rússia, mas eles se deslocaram lá por volta do 5º ou 6º século para a direção de Xinjiang, onde eliminaram a civilização tocariana, que era a civilização indo-europeia, que vivia lá. Eliminaram mesmo. Foi uma substituição dramática. Eliminaram a civilização tocariana e assumiram o Xinjiang Uigur. Então de lá que eles partiram junto com os mongóis para a conquista da Ásia. Chegaram até a Europa, certo? Então os uigures são ancestrais deles, em certo sentido. São os galegos do povo túrquico, são os uigures, né? Mesmo papel que a Galícia tem para o Brasil, da Galícia Portugal, de Portugal Brasil, o Xinjiang tem para os turcos. Então, evidentemente, em algum momento os turcos iriam ter que enfrentar os russos e os chineses. E eu acredito que esse era, honestamente, o plano do Erdogan. E estava caminhando nesse sentido. Até o terremoto destruir a Turquia. Gente, eu postei uma coisa mostrando uns alemães lá, né? Jovens, no Oktoberfest. O povo até me acusou de moralista. Enchendo a cara, passando um negócio no nariz para poder beber mais. E eu falei, cara, eu não defendo álcool não. Álcool é contra-revolucionário, inimigo de pobre, inimigo de preto, inimigo de trabalhador. E vocês viram que os trabalhadores se divertindo ali. Respeito horrores. Mas uma coisa que a gente tem que comentar, precisa comentar, é que nesse país nós estamos numa periferia, tá? Você viu que os bairros mais chiques tem parque, o prefeito está fazendo outro parque, porque o sítio do Catalão, a primeira construção que o Anhanguera fez em Goiás foi a Cruz do Anhanguera, que o então governador de Goiás, pelo Ludovico Teixeira, roubou e levou para a cidade de Goiás. Mas ele não pode levar a história, então o primeiro arranjo europeu no estado de Goiás foi o sítio do Catalão,
onde o prefeito vai fazer um parque, outro parque, do lado daquele que a gente viu, que eu vou mostrar para vocês um dia inteiro com a minha mãe. Fazer um para comemorar, né? Catalão fez 300 anos da fundação esse ano. Catalão foi fundado há 300 anos atrás, em 1723. E ele vai fazer o parque comemorativo, pelo menos o lançamento da pedra fundamental, né? Comemorativo aos 300 anos. Não é possível que vai conseguir terminar isso esse ano ainda. Mas quem sabe, a engenharia chinesa, aqui tem muito chinês. Quem sabe eles conseguem. Mas enfim, é comemorativo aos 300 anos da fundação da cidade e dá um empreendimento europeu aqui no estado de Goiás. Eu sou descendente de indígena, não vejo muita graça nisso, mas enfim, né? É o que é. Então, voltando ao que eu estava falando, eu me perdi. Aqui agora nós estamos no bairro periférico, que é onde eu moro. Aí acaba os parques, as praças, coisa bonita. As pessoas nos bairros periféricos têm a opção daqueles trabalhadores que vocês viram, que é bar e igreja. Vocês já repararam? Todo bairro periférico, as diversões de todas as periferias desse país é bar e igreja. São dois instrumentos alienantes, igreja de crente e bar, né? Então eu não sou moralista, gente. Eu já até bebi. E teve uma vez que eu tomei 3 cervejas de uma vez. Então não é que eu seja moralista, mas é que a bebida é contra-revolucionária. Sabe, sei lá, beber uma cervejinha e tal, não é contra-revolucionário. Mas encher a cara é. Porque se você afoga suas tristezas no álcool, você não afoga elas na reflexão nem na revolução. A bebida é contra-revolucionária. E eu não acho bonito ver jovem cheirando, que seja cocaína ou que seja a mistura de mentol com açúcar, para poder beber mais. Eu não vejo que isso é diversão, não chamo isso de liberdade. Não compactuo nem compartilho com isso. Se as pessoas me chamam de moralista, paciência. Mas eu não vou advogar que cheirar alguma coisa para poder continuar bebendo é liberdade. Não é. Não é. E além de tudo é contra-revolucionário. Certo? Então, fiz essa reflexão por causa dos trabalhadores ali. Estavam se divertindo depois de um dia de trabalho, fim de semana e tal. Lindo, maravilhoso. Mas os trabalhadores deviam ter opção. Certo? A opção que os burgueses têm. Por que não tem teatro? Por que não tem cinema? Cinema público. Cinema público. Por que não cinema público? Essa cidade é muito rica. Para fazer praça para Playboy, fazer praça para Instagramer. Por que não faz um cinema público? Cinema público, cara, com filme bom, com filme nacional, com filme latino-americano, com filme dos países dos BRICS. E eu gosto de ver aquele filme dos indianos lutando daquele jeito doido desse. Acho muito massa Bollywood. Eu amo aquele filme dos chineses voadores. Amo o filme depressivo argentino, os filmes introspectivos e obscuros na Rússia. Sabe, eu gosto. E assim, eu sou um trabalhador, eu não bebo. Então eu não tem lazer. Pobre não tem lazer. Eu vou na igreja, mas não é por lazer. E não vou em bar. Na verdade, como hoje nós temos que fazer um vídeo longo, acho que eu vou no bar. Só que não para beber, para comprar uma pelota, quem sabe. Vou lá no Curió. Vou no Curió. Melhor pelota com mandioca dessa cidade. Vai ser minha janta. Mandioca é carboidrato, pelota é proteína, então eu posso comer. Isso, eu vou no bar. Vai me encher a cara com suco, né? Não tem suco. Vou me encher a cara com pelota e mandioca, é isso. Vou falar que eu sou preconceituoso e moralista. É isso, nós vamos no Curió. E vamos continuar a nossa história.
Então o Erdogan vinha se equilibrando. E bom, aí as coisas... Teve o terremoto, os planos dele, evidentemente, com 1/4, 1/5 da Turquia, né, destruído. Ele quase perde a eleição, né? Eles inventaram um candidato identitarista, pró-ocidental, é o que os Estados Unidos sempre fazem, é o que a OTAN sempre faz, né? Tentou usar a política para promover a agenda deles. E, ao que se consta, o Erdogan tem uns filhos problemáticos. Ladrão mesmo, igual nós. Não vou, né? Um ex-presidente nosso que tinha quase 4 filhos ladrão, né? E a outra não tinha idade para roubar. Então, 4 filhos ladrão. Então o Erdogan tem 2. Tava roubando o quê? Tava roubando petróleo do Iraque e da Síria. Tava apoiando os Estados Unidos no roubo de petróleo do Iraque e da Síria. Por quê? Os Estados Unidos se tornaram inimigo por estupidez, né? Por acreditar, olha só o tanto que são idiotas. Parece que eles acreditaram que o petróleo deles ia durar para sempre, que ia continuar descobrindo o poço, mas eles atingiram o pico de Hubert. Ou seja, daqui para frente só para trás. Não tem mais petróleo novo nos Estados Unidos. A quantidade de petróleo vai diminuindo ano após ano, e a necessidade de petróleo não. E ao mesmo tempo, o mundo está desdolarizando e eles fizeram inimizade com virtualmente todos os países da OPEP+. O único que ainda fraudica para eles, por enquanto, é o Catar. Mas mesmo o Catar muda de ideia. A Arábia Saudita transforma o Catar numa província dela. Então o Catar não está com muita opção não, certo? Então, os Estados Unidos sancionaram a Rússia por causa do seu petróleo russo, sancionaram o Irã por causa do seu petróleo iraniano. Fizeram inimizade, o bestão do Biden perdeu o petróleo saudita e de todo o Oriente Médio. Com Maduro e a Venezuela, não preciso nem dizer. Nós não tem petróleo. Buscar petróleo aonde? Os que o Temer ajudou eles a roubar do Brasil, o que o Bolsonaro ajudou eles a roubar do Brasil, pode ser. Mas não por muito tempo. Porque eu tenho esperança e fé que assim que a gente se livrar dessa catrevagem, cara, eu entrei na rua errada. Eu quero ir na rua do Curió, acho que é aquela ali. Assim que a gente se livrar dessa catrevagem que os brasileiros elegemos pro Congresso Nacional, eu votei no Rubens Ottoni, PT, foi eleito. Mas meus conterrâneos goianos elegeram 15 dos 17 deputados de Goiás é do Centrão. Certo? 15 dos 17 deputados de Goiás é do Centrão da extrema direita. O Gaia, por exemplo, é daqui. Certo? Então, né? Fica difícil do Lula fazer o que precisa ser feito e o que com certeza ele quer fazer. Com um congresso desse ainda tem a esquerda namastê, a esquerda Partido Democrata, a esquerda cirandeira, o verdismo ongueiro, né? Quer entregar, não pode ter que acabar com a Petrobras por causa da Foz do Amazonas, dos índios. Eu já falei sobre isso, isso me irrita profundamente. Sabe, essas pessoas que não sabem como vive o tal povo da floresta, que nunca foi da floresta amazônica, que não tem ideia do que é lá, certo? Nunca conviveu com indígena, falando merda dentro dos apartamentos deles, no MacBook deles. Eu não tenho o menor respeito, a menor consideração. Não quero ser visto com essa gente, não quero andar junto com essa gente, não quero concordar com essa gente em nada. É como o camarada Mal disse, entre nós e nossos inimigos, tem que haver uma fronteira clara, certo? Eles têm que nos odiar, porque senão a gente está fazendo alguma coisa errada. Então, esquerda cirandeira, verdismo ongueiro, identitários wokeístas, sejam tudo aquela que... certo? Porque eu sou de esquerda e defendo os trabalhadores. Eu defendo os trabalhadores, povo brasileiro. Não essas pautas trazidas dos Estados Unidos. De forma nenhuma. O gente que sempre quis o mal do nosso povo. Então, aqui não tem dessa não.
De toda forma, olha lá, o bar do Curió é aqui mesmo. Vou mostrar o típico bar daqui da quebrada, né? Porque como eu disse, periferia é só bar e igreja. O bar do Curió, aquele bar que eu mostrei pra vocês, é um local de trabalhador específico do setor industrial. Eles sempre vão pra lá. É um trabalhador que ganha bem. Então as coisas é mais caras. Agora o bar do Curió não. Meu finado avô, que Deus o tenha em sua infinita glória e misericórdia, frequentava esse bar. Você viu o tanto que ele é antigo. E ele é muito democrático. Aqui vem do fazendeiro ao mendigo. Do artista que toca uma viola em troca de umas pingas, até dondocas, cara. Então é um lugar muito democrático. Eu não bebo, mas eu vou encher a cara com pelota. Vou encher a cara com pelota. Certo? Junto com os meus irmãos trabalhadores. Chega desses trabalhadores que vocês estão vendo ali e pergunta para eles que estão preocupados com as causas do Partido Democrata. Não estão, cara. Não estão, não. Certo? Mas não estão mesmo. Então, nós vamos ali, o tradicional cachorro de boteco, caramelo de boteco. E aqui tem a melhor. Não tem jeito não. Então vai que não tá passando. Ah, não. Tem pelota, Curió? Aí. Opa! Arruma uma pra mim, por gentileza. Vai que não tá passando. Ah, hoje eu vou encher a cara também. Uma barrigudinha. Me vê uma pelota e uma barrigudinha, por gentileza. Nosso projeto deu errado porque, como eu disse, é do tempo do meu avô, ele não passa Pix. Eu não tenho dinheiro em espécie. Mas eu não sei que horas são, acho que ainda tá cedo. Como eu tenho que andar muito, se der prazo eu vou no mercadinho perto de casa, que ele arruma dinheiro pra gente com o Pix. E aí eu volto, né? Se der certo, ainda estiver aberto, pra comer uma pelota aqui pra vocês verem. Não vamos desistir por causa de pouca coisa, não. Né? Mas enfim, vamos lá. O Erdogan, que você viu em circunstâncias difíceis, e mesmo o Ocidente tendo apoiado o candidato contra ele, parece que os Estados Unidos ofereceram uns bilhões aí para ele, para ajudar a reconstruir algumas áreas lá, e com isso comprou a lealdade dele e ele adotou as medidas antirrussas. O Putin normalmente é muito paciente, mas dessa vez não. Dessa vez ele apelou e basicamente tinha um fundo de uns bilhões também da ONU para ajudar na reconstrução da Turquia e da Síria. E no caso da Turquia ele simplesmente vetou. Não. A Rússia tem direito a veto, ela vetou. Então nada de dinheiro da ONU para a Turquia. E aí falou grosso com o Erdogan. Mas o Erdogan disse que tá tudo certo, não sei o que e tal. Não creio não que tá tudo certo. De verdade eu não creio que esteja tudo certo. De toda forma, o Erdogan deu um passo maior que a perna. Irritou os russos porque a Rússia estava usando a linha Daguestão, que é uma república autônoma da Rússia, habitada por muçulmanos, Daguestão, Azerbaijão, Turquia, para levar material para a Síria, porque é aquilo que eu venho dizendo há muito tempo. O conflito vai se deslocar por Oriente Médio em breve. Lá que vai ser a derrota final do Ocidente. Lá que eles implantaram a primeira facada, né? Que foi a criação do Estado de Israel, né, que é um ente colonialista e imperialista, para impedir a conexão da Ásia com a África, que na época ainda era tudo colônia. Então foi lá que o Ocidente começou a implantar o inferno, e é lá que o Ocidente vai terminar, lá que vai ser o fim deles.
Lá começou, lá termina. Começou com a criação da entidade sionista, vai terminar com a tomada de Jerusalém Oriental pelas tropas do Extra Resistência. Eu creio pessoalmente, lideradas pelo Mohammed bin Salman, que, como eu já disse, é um príncipe que não se contenta em ser rei, ele quer ser califa. Para isso ele vai ter que fazer com que a Jerusalém Oriental retorne para o mar, que a Palestina volte a ser livre e que a mesquita de Al-Aqsa continue em solo muçulmano, certo? Então, eu acredito que o inferno pós-guerra imperialista que começou no Oriente Médio, que esparramou para o mundo, vai terminar no Oriente Médio. A Terceira Guerra Mundial vai ser o fim da primeira, porque a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra imperialista. A Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos adotando políticas imperialistas através da criação da entidade sionista que impediria a união entre os povos da África e da Ásia. E o fim da Primeira Guerra Mundial, 100 anos depois, vai ser ironicamente onde começou, que é normalmente o que acontece na história, né? Semeia o seu ventinho e uma hora você vai colher a sua tempestade. Então vai se deslocar, e era importante a rota da questão Azerbaijão-Síria. Acho que o Erdogan achou que ela era fundamental, vital, imprescindível para os países da resistência. Só que ele se esqueceu que tem a rota da questão Darbent, Irã, Iraque, Síria, pelo Mar Cáspio. Então existe opção. Acho que o Erdogan esqueceu de estudar geografia. E aí o Putin e o Khamenei acertaram as pontas. E agora o material chega na Síria, em vez de chegar pelo norte, chega pelo leste. É um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais caro, mas chega do mesmo jeito. Então, o Erdogan, que normalmente é um ninja, vai se lascar por causa disso, certo? Essa é uma questão geopoliticamente muito relevante. Muito relevante. Agora, falar da Turquia, deixa eu só ver, gente, que eu vou nessa... Seu Ângelo, dono aqui, troca Pix por dinheiro que eu preciso para comprar a pelota. Vamos ver se a gente consegue. Gente, deu certo aqui, ó. Consegui a grana. Vou lá no Curió comprar minha pelota. E eu ia comprar uma barrigudinha, mas não sei, né? Vou comprar um Guaraná Mineiro mesmo. O Guaraná Mineiro é uma marca aqui da região, o melhor Guaraná ever, como diria uma ex minha. Não é tubaína não, gente. Pensa num Guaranazinho gostoso. O melhor de Minas Gerais. Na verdade esse é do Triângulo, esse é praticamente goiano. Tem uma fábrica em Goiânia, inclusive. Então hoje nós vamos comer uma pelota e um Guaraná Mineiro no Curió, graças ao seu Ângelo, que troca Pix por dinheiro, né? A vantagem de você pertencer a essa... Olha lá a igrejinha, gente. É um orgulhozinho do nosso bairro. Tá vendo? Lá na frente. Ali, ó. A vantagem dessas comunidades, né, é que basicamente... Mas parece que tá... Basicamente, se você conhecer... Você tem que conhecer o dono do bar, né? O dono do mercadinho. E você vai na igreja, você conhece todo mundo. Certo? Você vai na igreja, você conhece todo mundo. E aí as coisas acontecem. Como eu disse, o Curió é um bar muito antigo
né? Meu avô, como eu disse, frequentava. Então ele não adotou a modernidade, não. Não adotou a modernidade, não. Entendo ele. Ali é só com dinheiro. Mas, graças ao seu Ângelo, no Mercadinho Santo Antônio, bons preços. Vamos fazer aquela propaganda, né? Bons preços e queijo de qualidade. Foi lá que eu comprei o queijo ontem. Meio quilo. Porque tá caro, né? 30 cruz. Ele vende lá do vizinho dele. E o vizinho dele manda abacate. Ele mesmo tem uns pés de laranja. Então sempre tem alguma coisinha da roça lá. Sempre tem uma coisinha da roça. E é um mercadinho, né, gente? Mercadinho de bairro típico. Essa marcenaria Melo, que, como eu disse, aqui no bairro vizinho, Santa Terezinha, onde minha mãe morava, é local de marceneiro e carpinteiro. Eu até disse uma vez que Jesus se sentiria muito em casa aqui. Porque, né? Gente que praticava a profissão dele e do pai adotivo dele. Meu bom São José. São José Operário. Tá vendo? São José Operário. Jesus é das quebradas, ele bebia uma cervejinha. Com certeza. Ele se divertia com os amigos, era amigo dos amigos e até dos inimigos. Então não é uma questão moralista minha. Não é, que o álcool como forma de esquecer os problemas é contra-revolucionário. Certo? Contra-revolucionário. Mas voltando. O Irã. Vamos falar do Irã. Não vai dar prazo para falar tudo que eu quero, porque eu ainda vou ter que editar isso aqui e enviar. Graças a todo mundo do canal que sempre me ajudou, eu agora tenho uma internet boa. Inclusive paguei graças à doação anônima da Ana Valéria. Muito obrigado. A internet. Então, nós temos uma internet boa e graças a todo mundo do canal nós também temos um computador bom. Nós estamos enfrentando um problema temporário, que é o do som, né? Acontece. Eu nunca... O som eu tive que comprar o modelo mais barato, as coisas mais baratas, infelizmente elas não duram, né? Mas vai dar certo. Domingo vai estar tudo certo, a gente nem vai preocupar com isso. A gente vai gravar assim e aí discute aqui no fórum, né? No debate. Vai dar tudo certo, mas não vamos desanimar por pouca coisa, não. Aqui é onde eu fiz choro e a mãe não vê. Mas vamos lá. O Irã. O Irã é o primeiro país a se opor. Foi o primeiro a se opor com firmeza mesmo. Ele foi um dos fundadores aos Estados Unidos. Ele foi um dos fundadores do movimento dos não alinhados. Junto com o Sukarno, né, da Indonésia. O Nasser Gamal Abdel Nasser, do Egito. E o Tito, Josip Broz Tito, da Iugoslávia. Os Estados Unidos conseguiram liquidar com todos eles, né? Implantou uma ditadura do Sukarno na Indonésia. O Nasser foi assassinado e assumiu o fraudiqueiro do Sadat. Depois daquilo foi só para trás. E o Irã, do Mossadegh também, o Mossadegh teve até sorte comparado com os outros. Foi apiado do poder, viveu no exílio e espantaram do Reza Pahlavi. Aqui, ó. Aqui, gente, deu para comprar a pelota, o mineirinho e de troca ainda deu 2 paçocas. É uma refeição completa. Na dieta tá proteína, carboidrato, salada e é isso, né? Então, o amendoim é uma planta, certo? Então, 2 paçocas certamente conta como salada. Então, tô super dentro da dieta. Vamos esperar aqui nossa pelota chegar enquanto a gente fala do Irã. No caso do Irã, o Irã, na época governado pelo Mossadegh, foi um dos fundadores do movimento dos não alinhados. E claro, ganhou a inimizade mortal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem nada contra o comunismo. O que os Estados Unidos são contra é países soberanos. O inimigo dos Estados Unidos é a soberania, a independência de todas as nações e de todos os povos. Os Estados Unidos aceitam apenas
a subordinação total e completa. É a única coisa que eles aceitam. E os movimentos não alinhados eram uma ofensa nesse sentido, né? O Mossadegh acabou derrubado, né, com cumplicidade do Reino Unido e dos Estados Unidos. Foi derrubado porque nacionalizou o petróleo iraniano. E, bom, assume o Shah Reza Pahlavi, um ditador maligno, que foi derrubado pela Revolução Iraniana, quando o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que Deus o tem, sua infinita glória e misericórdia, derrubou o governo maligno do Shah, a ditadura horrorosa. Se eu abrir mais cedo, eu vou dar um toque no seu telefone. Opa. Esse peitinho tá pronto. Aqui, ó, gente, a melhor pelota de Goiás, o melhor refrigerante da região.